prosseguir aqui o nosso projeto, resolvendo e comentando e dando o pulo do gato, miau, e dando bizu para as questões do Colégio Naval 2017. A primeira questão é muito fácil, cara, muito fácil. Marque a opção que apresenta apenas substâncias compostas. Rapaz, sabe qual que é o bizu que eu dou aqui? Substância composta. Ela é a substância formada por, no mínimo, 2 elementos químicos. E você já deve saber o básico. Aquele aluno que não sabe porra nenhuma e fala assim, eu sei que o elemento químico tem um nome, tem um símbolo. E o professor falou que o símbolo começa com letra maiúscula. Então, para ser substância composta, tem que ter 2 letras maiúsculas na fórmula do cara. Se só tiver uma letrona, né, que nem falam alguns alunos meus na sala de aula, falavam, né, é substância simples. Quer ver? Ó, só tem um símbolo, simples, 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 composta, composta, simples, composta, composta, simples, simples. Resposta letra E. 2 símbolos, 2 símbolos, 2 símbolos. Substância composta formadas por 2 ou mais elementos químicos. Nossa, já acabou, professor? Já. Melzinho na chupeta essa questão, hein? Você acha que isso não cai na prova? Cai. Cai bastante na prova, viu? Quando a gente tem esse assunto, vocês vão ver que existe ali uma certa frequência. No final desse projeto, eu vou trazer o raio-x do Colégio Naval. Todas as questões que já caíram por assunto. E aí, isso é a nossa revisão final. E nego arregaça na prova quando aparece essa revisão. Próxima questão. Esta questãozinha, ela é tranquila. Às vezes, quando eu falo que ela é tranquila, às vezes você tem que saber alguma coisinha também para ajudar o professor. Tá certo? Não é só bizu que vai te matar a questão. Mas se você tiver um mínimo de conhecimento, aí você já consegue ter chance de acertar as questões. O que ela pede aqui é o seguinte, ó. A queima do magnésio, falou em queima, você tem que saber que é uma reação de combustão. Uma reação de combustão. Que ele pode falar também uma reação de oxidação. Se é combustão, você vai ter o cara mais O2. Primeira coisa, O2. Olha essa brincadeira aqui, ó. O3. Olha essa brincadeira aqui, ó. Então essas aqui você já descarta, meu querido. Tem que ser O2. E ele falou que é o magnésio, estão vendo? Mg. Mg. Porra, se é Mg, já descarta essa aqui, fera. Mg. Agora, o que nós temos? Baba. Baba. Professor, eu tenho 2 alternativas, eu não sei como que responde. Sabe sim. Use a lei de Lavoisier. Os átomos que existem antes têm que existir depois. E aí você vê, ó. Aqui eu tenho um magnésio. Aqui eu tenho um magnésio. Aqui eu tenho 2 oxigênios. Aqui eu tenho um só. Então aqui está errada essa fórmula. Não que essa fórmula está errada. E ele diz que a reação está devidamente balanceada. Então ela está errada. Percebam que o certo seria você ter isso aqui. Mg mais O2, dando MgO. Bizuzinho. O oxigênio é da família 6. Ele precisa de 2 elétrons para estabilizar. E se ele encontra um metal, que é o magnésio, da família 2, o magnésio quer perder 2 elétrons. A proporção entre eles é de 1 para 1, que é o que está acontecendo aqui. Só que para balancear, nós deveríamos ter isto aqui, ó. Para um desse cara, um desse e metade desse aqui. Professor, não tem metade aqui na primeira, não tem. Não que essa fórmula esteja errada, essa fórmula está certa. Só que este coeficiente aqui, ó, esse coeficiente aqui que está errado. Por isso que eu descartei essa questão. Se você tem esse coeficiente, multiplica por 2 todo mundo, que você acaba com esta fração. E aí, você chega à resposta B.
Certo? Resposta B. Está errado essa questão? Porque ele disse que está devidamente balanceada. Se fosse devidamente representada pelas fórmulas, a A estava certa, mas ele envolveu balanceamento. Falou em balangar, tem que estar tudo na mesma quantidade. Next, próxima questão. Quando você bate o olho num desenho desse, numa imagem dessa, você já sabe que isto aqui é uma separação de misturas. É uma separação de misturas. E vou dizer mais. Que tipo de mistura? Homogênea. Homogênea. E a mistura homogênea, nesse caso, está sendo separada por um destilador. Se você usa a técnica da destilação, você pode ter apenas duas possibilidades. Mistura homogênea entre sólido mais líquido ou entre líquido mais líquido. Belezinha? E aí, meus queridos, ele coloca para vocês aqui, ó, qual seria a alternativa. Toda vez que aparecer essa figura, e ela já se repetiu em provas da banca, você tem que saber que é uma mistura homogênea. Agora, a mistura homogênea pode ser, por exemplo, sal dissolvido em água. O sal é sólido e a água é líquida, mas ele dissolve completamente na água, formando uma única fase. Ou pode ser uma mistura de líquidos solúveis entre si. Por exemplo, álcool e água. Dá para você separar por destilação? Sim. Quando nós tivermos isto aqui, ó, isto aqui, tivermos a presença de sólido, essa destilação é chamada de simples. Simples. Se só tivermos líquido, ela é chamada de fracionada. Entenderam? São dois tipos de destilação. Então, marque a opção que apresenta a mistura. Ele já disse que é uma mistura, que pode ser separada por essa aparelhagem. Areia não dissolve em água. Óleo não dissolve em água. Água e sal dissolvido. Beleza. Gasolina não dissolve em água. Vem do petróleo, nenhum componente do petróleo. Ferro não dissolve em água. Resposta letra C, de orifício. Belezinha? Letra C, entendeu? É isso. Próxima questão. Dê uma olhadinha nesse esquema. Substâncias como iodo, naftalina, você tem que ficar esperto, porque essas duas substâncias, nas condições ambientais, são as duas substâncias, e gás carbônico, né? Que a gente chama de gelo seco. De gelo seco. Vamos até colocar aqui o gelo seco. Gelo seco não é gelo que você enxuga não, tá? É CO2 no estado sólido. Qual a propriedade que eles têm? Sublimação. Eles sublimam. Você aquece o sólido, ele passa a ter vapores e aqui ele volta a resfriar nessa tampinha e ele volta a sólido. Então a sublimação. Sublimação. Qual que é o destaque da sublimação? Um cara passa do estado sólido diretamente para vapor. Ele não passa pelo estado líquido. Portanto, nós temos aqui a resposta, letra C. De novo, letra C de orifício. Tranquilos? Eles adoram separação de mistura, eles adoram processos químicos, processos físicos. E nós vamos ver nessa questão o que ele pede. Dê uma olhadinha. Considere os seguintes processos. E vem direto para cá, ó. Eu aconselho o aluno vir aqui para o último parágrafo. São processos químicos. Automaticamente, pessoal, o que nós temos? Fenômenos. Os fenômenos da natureza, eles podem ser químicos ou físicos. Os físicos se caracterizam por uma mudança de estado físico. Mudança de estado físico. Também, uma outra coisa. Você pega um material, uma folha de papel e rasga.
Os dois pedaços que você obteve continuam sendo papel e papel, só que um corpo menor. Teve perda de massa? Não teve. O que eu quero dizer é que no processo físico não alteramos a natureza do material. Não ocorre mudança da natureza do material. Porque se isto acontecer, é uma reação química e o processo é chamado de fenômeno químico ou reação química. Portanto, fenômeno químico, ocorre mudança da natureza do material. Ou seja, a tal reação química. A gente passa a ter a formação de substância ou substâncias diferentes. Formam novas, vamos colocar em vez de diferentes, colocar assim, ó, novas substâncias. Pode ser forma nova substância. Pode ser. E aí o que você faz? Quando ele pedir isso na sua cabeça, é fenômeno químico ou físico? Pensa assim, ó. Se eu rasgar uma folha, físico. Se eu amassar uma latinha, físico. Se eu cortar um pedaço de giz, físico. Continua sendo giz. Se eu pegar água e congelar, físico, porque continua sendo água. Agora, se eu pegar gasolina, colocar no motor de um carro e fizer a combustão, saem substâncias diferentes pelo escapamento, não sai gasolina. Aí é químico. Se eu colocar fogo numa vela, a chama está consumindo a vela, fenômeno químico. Só que aquele calor da vela, da chama, derrete a parafina que escorre, físico. Cuidado para não cair nessa da velinha queimando, porque a vela, enquanto queima, a chama é um fenômeno químico. Está queimando a parafina. Está formando gases, está formando outra substância, está liberando calor. E esse calor derrete a própria parafina que escorre. Aí é físico. A parafina escorrer significa que ela fundiu. Vamos ver as alternativas? Atração do ferro pelo ímã. É só uma atração. É um fenômeno físico. Combustão. Falou em combustão, já pode mandar aqui. Químico. Quando ele fala que enferruja, químico. Desaparecimento das bolinhas de naftalina. Rapaz, naftalina, o que ela sofre? Que eu já falei, fica esperto. Naftalina, o que ela sofre? Sublimação. Sublimação, ela passa de sólido para vapor. Por isso os caras colocam isso aí naqueles mictórios de posto, de lanchonete, naquele cheiro fedido da porra. Então, automaticamente, aqui nós temos um fenômeno físico, mudança de estado físico. Enferrujamento de um prego. Você passa a ter uma oxidação. E ele usa esse termo para te ferrar. Então, químico, 2 e 4. Então, ó, aqui está fora o 1, está fora o 1, está fora o 3, letra D. 2 e 4. Aqui está fora o 3. Belezauro? Veja que é bem tranquilo, né? Bem tranquilo. Próxima questão. Um assunto light também, que vira e mexe aparece na prova e você não pode errar. Não pode errar. Ele vai pedir para você determinar o número de prótons, nêutrons e elétrons. De repente ele pede número de massa também. Você não pode errar a determinação de partículas fundamentais. Lembrando o seguinte, toda hora que você tiver um símbolo representado e ele não tem carguinha em cima positivo ou negativo, significa que ele está no estado neutro. E o que isso quer dizer? Que a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Vamos ver? Vamos lá. O elemento químico alumínio, largamente utilizado em utensílios domésticos, tem número atômico 13. 13. Significa que ele tem 13 prótons. Se ele tem 13 prótons, número atômico, ele quer o número de prótons. O que começa é o número de prótons. Você já vem aqui e já matou 2. E que mais? Número de massa 27. Número de massa 27. Quando você fizer essa diferença, 14. 14 o quê? 14 nêutrons. Portanto, nêutrons, que é respectivamente, hein? Então tem que ser 14. Tá certo, 13 e 14. Olha aqui, 27 está errado. 13 e 14 aqui no fim. Está errado. O que nós temos agora? Nós temos 13, 10 e 14. Nós temos... Opa!
Só, né? 13, agora só tem mais um. 13, 16 ou 14. E ele falou que o cara tem número atômico 13. Pessoal, se ele tem número atômico 13 e ele fosse representado só por alumínio, presta atenção. Se fosse isso aqui, ó, você sabe que ele tem 13 prótons. 13. Ele tem 14 nêutrons, porque você usa aquela fórmula. Número de massa, prótons mais nêutrons. Se isso aqui é 27, isso aqui é 13, você vai saber que nêutrons é 14. Se você encontrar aqui carguinha ou um zerinho, significa que esse cara tem 13 elétrons. Mas ele está falando que o íon alumínio 3+, só quero que você guarde o seguinte, tá vendo que a carga que sobra aqui é positiva? Se a sobra é positiva, significa que tem mais carga positiva do que negativa. Significa que o número de elétrons é menor que o número de prótons. Já dava para matar a questão. Como assim? O número de prótons é maior do que o número de elétrons. Aqui acontece isso, ó. O número de prótons é maior que elétrons. Aqui não. Beleza? Eu estou mostrando, né? E estou aparecendo no áudio, no vídeo. Então o número de elétrons tem que ser menor que o número de prótons. O número de elétrons tem que ser menor que o número de prótons. E aqui o que que é? Maior. Então está errado. Automaticamente sobram 3 cargas positivas. Porque ele ganhou? Não. Nunca ganha carga positiva. Porque ele perdeu 3 elétrons. Automaticamente ele é chamado de cátion. O cátion é positivo. Positivo de perda. Perdeu. Predomina próton. Olha, positivo perdeu elétron. Predomina próton. Nossa, que trocadilho do carilho. É isso aí. A gente vai fazer, né, esses trocadilhos do carilho, esses bisuzinhos, essas palhaçadinhas, para que você mate as questões. E por incrível que pareça, nós encerramos aqui 2017. Certo? Vamos responder mais questões para vocês.